Você que está ansioso pelo início do nosso curso de audiência e prática trabalhista, que já se matriculou, está aguardando a chegada do sábado 27 de agosto, quando nós começaremos, o nosso estudo acerca da audiência trabalhista e também de aspectos práticos do processo do trabalho. Eu estou aqui para aguçar ainda mais a sua ansiedade. Tirei esse tempinho para repassar para você algumas curiosidades que serão exploradas no nosso curso. Por exemplo, um dia desses, na aula de pós-graduação, um advogado, aluno, me perguntou: professor, afinal de contas, uma testemunha no processo do trabalho, ela é intimada pelo juiz mediante a apresentação pelos advogados das partes do rol de testemunha. Cada parte apresenta um rol de testemunhas e daí o juiz vai intimar essas testemunhas para que elas compareçam à audiência. Afinal de contas, nós aplicamos essas novidades do novo Código de Processo Civil também para fins de intimação ou de comparecimento das testemunhas à audiência. Como é que fica? Porque eu estou advogando aqui em Recife, por exemplo, são 23 varas diferentes na capital. Nós temos também as varas da região metropolitana, do interior do estado, e eu estou endoidando, professor, enlouquecendo. Em cada unidade jurisdicional que eu chego, eu encontro um modus operandi diferente. Eu encontro um magistrado adotando um tipo de procedimento específico para o comparecimento das testemunhas à audiência. Professor, qual é o correto? O correto continua sendo o procedimento previsto na CLT. Em se tratando de rito ordinário e também dos demais ritos que não seja sumaríssimo, preste atenção, em se tratando do rito ordinário e dos demais ritos que não seja o sumaríssimo, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação. Elas não são intimadas, elas não são notificadas pelo juiz para comparecimento à audiência. Elas são convidadas pelas partes e comparecem espontaneamente à audiência. Essa previsão está no artigo 825 da CLT. É uma previsão residual que eu aplico a todo e qualquer rito, a todo e qualquer procedimento, menos o sumaríssimo, que possui uma norma específica, que é o artigo 852-H, parágrafo 3º da CLT. Então, para o rito ordinário e os demais ritos, de forma residual, eu aplico o 825 da CLT. Para o rito sumaríssimo, eu aplico o artigo 852-H da CLT. E os dois artigos dizem claramente que as testemunhas não serão intimadas pelo magistrado. As testemunhas, elas comparecerão espontaneamente à audiência, porque elas são convidadas pelas partes. A diferença, presta atenção, a diferença é que no rito sumaríssimo,
O juiz, no caso de não comparecimento da testemunha, o juiz exigirá da parte interessada a comprovação de que aquele convite foi realizado. Nos demais procedimentos, não há necessidade de a parte interessada comprovar ao juiz de que convidou aquela testemunha. Mas no rito sumaríssimo existe essa previsão. Por quê? O artigo 825 da CLT, que eu aplico para o rito ordinário e para os demais ritos que não seja sumaríssimo, ele diz que se a testemunha não comparecer, especificamente no parágrafo único do artigo 825, se a testemunha não comparecer, o juiz, olha que interessante, o juiz de ofício ou a requerimento da parte interessada, o juiz de ofício, ou seja, independentemente do requerimento da parte interessada, adiará a audiência e determinará a intimação daquela testemunha que não compareceu, daquela testemunha ausente. Então, a intimação, ela só será feita se a testemunha convidada não comparecer à audiência. E nesse caso, não há necessidade de se comprovar a realização do convite. Há uma presunção absoluta, juris et de jure, de que o convite foi realizado. Essa é a norma do artigo 825 da CLT e eu estou falando agora do seu parágrafo único. Já no rito sumaríssimo, existe esse detalhe que eu chamei a atenção. No rito sumaríssimo, que é aquele aplicado para causas de até 40 salários mínimos, e o que vale é a quantia do salário mínimo da época do ajuizamento da reclamação trabalhista. Lembrando que o rito sumaríssimo ele é proibido para os processos que tenham no polo ativo ou no polo passivo, ou seja, tenham como parte, mesmo como litisconsorte, um órgão público da administração direta, autárquica ou fundacional. Nesse caso, quando for parte na demanda um órgão público da administração direta, autárquica ou fundacional, o rito não pode ser o sumaríssimo, independentemente do valor da causa. O rito não será sumaríssimo. E lembrando que nós aplicamos essa prerrogativa da Fazenda Pública aos Correios, por força do artigo 12 do Decreto-Lei 509 de 69. Então, no rito sumaríssimo, a testemunha convidada por uma das partes, não comparecendo à audiência, o juiz só a intimará se a parte comprovar a realização do convite. Olha que interessante. A parte terá que comprovar que convidou aquela testemunha. Uma dica interessante para você, advogado, advogada, é que o artigo 852-H, no parágrafo 3º CLT, não especifica que tipo de prova deve ser utilizado para esse fim. Ora, eu sou adepto da regra de hermenêutica que diz:
onde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo. Ora, se o parágrafo 3º do artigo 852-H da CLT não especifica qual o meio de prova que a parte interessada terá que apresentar, para fins de intimação à testemunha, eu entendo que qualquer meio de prova deve ser admitido pelo juiz. Então seria possível, olha que interessante, seria possível, diante da ausência da testemunha, o advogado dizer ao juiz: Excelência, venho requerer o adiamento da audiência porque a testemunha única do meu cliente, apesar de convidada, não compareceu. Aí o juiz: cadê a prova do convite? A única prova que eu tenho do convite realizado é o testemunho de outra pessoa. Daí eu vou trazer essa outra pessoa na próxima audiência para comprovar que o convite foi realizado à testemunha ausente. Eu já vi alunos, advogados fazerem isso. E aí, o juiz fica empulhado diante de um requerimento tão intenso como esse. Tá vendo? Então, é uma dica interessante que fará parte das centenas de dicas que eu passarei durante o nosso curso de audiência e prática trabalhista, que começará no dia 27 de agosto. Até lá!